Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 751 de 2022, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal, sob a presidência do senador Rodrigo Pacheco. A sessão é destinada a comemorar os 65 anos de fundação da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, a Abrajet. Convidados que compõem a mesa dessa sessão: o senhor Evandro Novak, presidente da Associação Brasileira de Jornalismos de Turismo; o senhor Cláudio Magnavita, ex-presidente e representante dos fundadores da Abrajet; e o senhor Luiz Pires, presidente da seccional do Estado do Tocantins e diretor administrativo da Abrajet. Presente na mesa, em nome de quem cumprimento a todos os participantes, em especial participantes do meu querido Estado do Tocantins. Vejo aqui a Mara Rita, minha amiga, tantos outros amigos, Maju Cotrim, do Gazeta do Cerrado, uma série de amigos que vieram prestigiar essa sessão. Concedo a palavra, nesse momento, ao senhor Cláudio Magnavita, ex-presidente e representante dos fundadores da Abrajet. Vossa Excelência tem a palavra. Senador Eduardo Gomes, eu gostaria de saudá-lo pela iniciativa e também agradecer ao senador Rodrigo Pacheco pela decisão de aprovar o seu requerimento, senador, e possibilitar ao Brasil viver esse momento especial de valorização de um segmento que é extremamente importante para o nosso turismo, para a nossa economia, que é o jornalismo especializado. Saudar o Evandro Novak, o nosso presidente, que fez um trabalho excepcional, trouxe a Abrajet não só mais unida, mas também mais fortalecida, tanto que hoje, aproveitando sempre que foi uma referência da nossa organização, o Estado de Tocantins, a Abrajet Tocantins, aqui representado pelo Luiz Pires, ter a honra de ter essa sessão solene. Inicialmente, falar da tristeza e da surpresa da perda de um abrajetiano ícone do turismo e do jornalismo de aviação, o Elcio Estrela, que faleceu ontem de morte súbita, nos deixando para a gente um legado. Era para estar aqui presente como ex-presidente nacional e como autor do livro. Mas ele, eu acho que espiritualmente, aqueles que aqui acreditam em Deus, num outro plano, o Elcio, como disse o Rodrigo, o filho dele, ele está presente de forma imaterial aqui. Saudar os nossos ex-presidentes, porque a Abrajet é feita por pessoas que tiveram a dação de estar à frente dessa entidade. Aqui no plenário, a única mulher na história da Abrajet a presidir a nossa entidade, a Mília Petroni. Saudar o Ricardo Guerra, que fez um trabalho como presidente nacional também de reconstrução. Foi um ciclo que o Ricardo pegou e fortaleceu muito. O Ricardo tem sido o nosso interlocutor também no Conselho Nacional de Turismo. Tive a honra de tê-lo como meu vice-presidente. E, de forma especial, o Belmiro Gregório, que o senhor conhece bem, senador, que representa o Tocantins. Tocantins esteve no comando da nossa Abrajet Nacional e o Belmiro representa esse espírito de união, de fraternidade. Foi extremamente importante a passagem do Belmiro Gregório. Eu gostaria de falar, aproveitando não só essa plateia seleta, mas principalmente a honra de estar usando essa tribuna, numa casa que teve na presidência alguns nobres jornalistas, como Luiz Viana Filho, o senador Luiz Viana, o próprio Antônio Carlos Magalhães começou como jornalista, para falar do papel que o jornalismo tem, não apenas como o lado lúdico do turismo, o lado lúdico da atividade turística, de falar de destinos, mas falar da atividade econômica e falar dos problemas do turismo, colocar o dedo na ferida. Isso é extremamente importante, isso fortalece a Abrajet, sendo membro do Conselho Nacional de Turismo. Aliás, eu tive a honra de fazer esse trabalho
de conquistar essa cadeira para a nossa entidade do Conselho Nacional de Turismo. Conselho esse que sofre agora uma reformulação, que é o grande parlamento do turismo. Mas falar de momentos delicados que nós vivemos no setor do turismo. Aproveitando a audiência, aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, da TV Senado, senador, que é a nossa preocupação com alguns revés que o nosso setor tem sentido, principalmente no que diz respeito à questão dos vistos, que foi uma conquista, o senhor que é do PL, uma conquista do ex-presidente Jair Bolsonaro, que entendendo a necessidade do visto para facilitar a vinda de turistas americanos, turistas da Austrália, do Japão e do Canadá, possibilitou a isenção do visto. E nós estamos assistindo agora a revogação desse decreto, vai começar a ter no momento em que o turismo americano representa uma grande, é o segundo emissor de turistas para o nosso país. E eles agora vão entrar na burocracia, ou burocracia do Itamaraty, e para poder saciar a necessidade da coleta da taxa do pagamento do visto. Essa que é a grande ganância que está por trás dessa isenção, dessa conquista que nós perdemos. Também, senador, falar da estrutura do Ministério do Turismo hoje. O Júlio Coimbra não foi apenas um abrejetiano histórico, mas também foi secretário nacional do Emitur, e o Júlio Coimbra viveu um Emitur diferente. O Emitur hoje é uma filigrana do que foi no passado. Menor orçamento da história do setor. Agora, em setembro, nós vamos ter o congresso da ABAV e vai ser a primeira vez que o Ministério do Turismo não participará do congresso das agências de viagens por falta de verba. Toda a estrutura do Ministério do Turismo foi levada para a cultura. Hoje, qualquer processo, qualquer pagamento é feito pela cultura. Nós não podemos falar em turismo sério no momento que você tem uma composição política, que se retira uma deputada como Daniela Carneiro, que fez um trabalho belíssimo nesses 6 meses, e nós assistimos o Celso Sabino tomar posse e não citar a sua antecessora, uma mulher. E eu acho que é muito... E o caso da Miriam aqui presente, nós temos que valorizar a presença feminina, o jornalismo hoje tem uma presença feminina, a Abrajete não pode ser um clube de bolinha, e no turismo nós temos que estar muito atentos para o que está ocorrendo no cenário político nacional. Chegando ao final, eu gostaria de falar também na questão das passagens aéreas. É uma outra pauta que nós temos que abraçar. Nunca se custou tão caro viajar no Brasil. Como é que vamos fazer turismo, falar de turismo, se você paga de Rio de Janeiro para cá ou volta, o equivalente a uma passagem para Miami ou uma passagem para a Europa? Esse momento é um momento delicado que precisa que o nosso parlamento, e de forma especial o nosso Senado, como Câmara Alta, se debruce sobre esses temas e traga o questionamento do orçamento do Ministério, a questão dos vistos, a questão do preço das passagens aéreas, a forma que encolheu o Ministério do Turismo. Eu gostaria de finalizar falando dos fundadores, já que eu represento aqui, e falar de uma pessoa que foi fundamental na Abrajete, que foi meu tio Araújo Castro, Glorivaldo Araújo Castro, um barranqueiro de São Francisco, nascido em Santa Maria da Vitória, que foi para o Rio de Janeiro, saiu da Bahia para o Rio de Janeiro, trabalhou no jornal, trabalhou na Rádio Nacional e lançou o jornal De Turismo, em 1965. Por que jornal De Turismo? Porque não tinha turismo. Era de turismo, não do turismo, porque o turismo não tinha nem Embratur, estava em processo embrionário. Esses jornalistas, como o Disseu Ezequiel e outros presidentes que nós tivemos na história da nossa Abrajete, Paulo Matos, e nomes que ajudaram a construir a nossa entidade, precisam ser reverenciados. A melhor forma que nós temos de homenagear esses fundadores, inclusive o Elcio Estrela, que não está mais entre a gente, é exatamente estabelecer o fortalecimento da entidade.
solenidades como essa, o fortalecimento político, a nossa atuação nos conselhos estaduais de turismo, a nossa atuação no Conselho Nacional de Turismo, não apenas, e aqui serve um alento para a nova Abrajet que está sendo recriada, que é a Abrajet do Distrito Federal. Nós temos o José Osório Naves, que é um grande jornalista, que foi durante 10 anos presidente da entidade aqui e atua na Senitur. O Naves é uma pessoa que pode ajudar a nova entidade a entender a importância histórica que vocês passam a ter. Quero agradecer também, para finalizar, o querido Estado do Tocantins. Eu, como presidente nacional, tive a oportunidade de realizar a reunião do Conselho Nacional lá. Os abrajetianos de Tocantins são um exemplo para a nossa entidade. Eles sempre foram aguerridos. Ali, o senhor, com essa política local, o senhor sabe que lá não é fácil, porque a Mara Rita, as pessoas que atuam na nossa Abrajet são extremamente atuantes e que servem como exemplo. Eu estou muito honrado em representar os fundadores. E aqui eu presto uma homenagem final ao meu pai, Valdir de Araújo Castro, que aos 96 anos deve estar nos assistindo, um abrajetiano que, junto com minha mãe, sempre participou de todos os eventos da Abrajet e que mostra e que me ensinou que a associação de classe é feita para unir. A associação de classe é feita para defender ideais. A associação de classe é feita para termos bandeiras comuns, deixarmos as vaidades, o orgulho de lado e, sobretudo, pensar na missão. A missão que a Abrajet tem há 6 décadas. 6 décadas, uma entidade do setor do turismo que defende a nossa atividade, a nossa bandeira. Essa sessão simboliza o coroamento da gestão do Evandro, com o apoio do Luiz Pires, e demonstra o quanto nós estamos certos em perpetuar uma entidade e abraçar as bandeiras. Muito obrigado a todos.